trabalho do Incapé aqui nesta propriedade, em mais algumas aqui na vizinhança, né? Principalmente com nós técnicos que estamos agora no Incapé, se deu início por volta de 2012, né, com o início da execução da chamada pública, denominada de ATE Sustentabilidade, que ela preconiza, né, exatamente isso, a sustentabilidade da propriedade rural, né? Aí com isso foi feito uma seleção, né, das famílias que seriam beneficiadas com essa chamada pública. E foi aí que a família do Tiago Saá, né, ela foi selecionada, né, para estar sendo acompanhada, né, e também para, enfim, para ela até divulgar a forma de trabalho que eles já tinham iniciado aqui, né. Meu nome é Tiago Saá de Andrade, trabalho aqui na propriedade. Trabalho na propriedade aqui já desde que eu nasci, há 30 anos. Graças a Deus criei meus filhos aqui. A gente tem 3 irmãos, mas quem trabalha na propriedade mesmo sou só eu e meu pai, minha esposa, minha mãe. E é da onde a gente tira o nosso sustento, né? Aqui nós estamos no município de Barra de São Francisco, Córrego do Itá, um lugarzinho pacato, muito bom para se viver. A gente é feirante aqui na região, há muitos anos já, minha mãe já faz feira e a gente entrou nisso também, gostou. Só que a gente plantou café em tudo e não tinha área para diversificar. E aí a gente precisava de abrir área. Foi então que a gente pegou e começou, plantou café, mas depois arrancou de novo para poder abrir essas áreas. Hoje, para ser sincero, a nossa renda mesmo vem das pequenas coisas que a gente trabalha. A gente não trabalha com hortaliça, mas trabalha com melancia, feijão, milho verde. Vende principalmente na feira, mas também na rua mesmo e na cidade. Tem gente que vem aqui e procura. E agora a gente está sonhando em plantar inhame também, que é coisa que diversifica, porque isso está ajudando muito na nossa renda familiar hoje, para a gente dar um sustento melhor para a família da gente. A diversificação de cultura tem um outro benefício, que aí conversando com o Tiago e a família dele, de não fazer talhões isolados. Então eu tenho uma área só para café e eu tenho outra área só para trabalhar com banana. Essas áreas são intercaladas, esses talhões são menores, eles são intercalados para que a própria cultura que ele trabalha, que é a fonte de renda dele, funcione como uma barreira natural. Porque a maioria das pragas que atacam a cultura do café não atacam a cultura da banana, do inhame, do milho, né? São plantas diferentes. E aí você acaba criando uma barreira física, uma distância entre um talhão e outro. Então, se acontecer um caso dessa propriedade ser acometida por uma praga, uma doença, ele vai conseguir fazer um controle localizado. Então, se chegar ao ponto dele precisar usar algum controle químico, vai ser numa área muito menor do que seria se ele tivesse uma monocultura ou se ele tivesse separado as células, os talhões, trabalhando com café só num lado da propriedade e as outras culturas só do outro lado. Então esse consórcio, essa mistura das culturas é interessante, é favorável tanto para a estrutura do solo quanto para essa questão do controle de pragas e doenças. A gente mudou também o nosso sistema de irrigação para isso, a gente não usa mais sistema de irrigação por aspersão. Toda a propriedade, praticamente toda ela via microspray, que facilita muito até a injeção de adubo via fértil. Tudo isso a gente tem uma facilidade muito grande para estar trabalhando nessa área. O uso da caixa seca, né, como uma forma de retenção da água de enxurrada, né, foi uma excelente ideia, né, que eles tiveram de construir, principalmente, né, aqui que é uma região, né, de montanha, que logo após tem um córrego, né, que poderia causar uma grande erosão na propriedade. A gente tem 6 caixas secas, fica nas principais vazantes da rocha. Aí de uma desce para outra e da outra vai descendo para outra e assim sucessivamente. E lembrando que nenhuma gota da água desce delas para fora, sempre fica tudo parado dentro da propriedade. Tudo começou há anos atrás, desde que meu pai comprou a propriedade aqui. A nossa propriedade é rodeada de rocha, então toda vez que chovia
a água pegava e descia nos valões e fazia uma destruição e ia embora para o mar. E a gente nem aproveitava nada dessa água. Aí depois disso, a gente com recurso próprio, a gente pegou e teve a ideia, meu pai sempre teve esse sonho de fazer essas caixas secas. E aí fez a primeira, depois viu que era bom, foi fazendo as outras. E assim, hoje a gente, toda chuva que dá, para na própria propriedade e ela, tipo assim, não escoa, não faz nenhum tipo de estrago mais na propriedade, nem na nossa, nem na propriedade de ninguém. E a gente segura e aumentou o lençol freático com isso, né? Ajudou muito, muito, muito mesmo. Hoje a gente está acumulando dentro da propriedade uma média de 5 milhões de litros d'água e a gente volta através de irrigação para a propriedade. Os principais pontos, né, os aspectos que a gente procurou desenvolver, né, trabalhar com essa família, com as demais famílias daqui da localidade, é a questão da redução do uso de agrotóxico, né? Esse plantio mesmo que a gente vai fazer agora, ele praticamente não tem nada de químico. A gente ainda não conseguiu reduzir tudo, porque ainda faz alguma adubação química. Mas em questão de pragas e doenças, assim no café e principalmente nessas culturas que é mais rápido de você consumir mais rápido, já não vai nada de veneno, nada de químico, vamos dizer assim, mas principalmente o veneno, a gente não quer usar. Isso também por a gente fazer parte do movimento, né, que o movimento é importante, está ajudando a gente em caldas, fazer calda, aprender calda, tudo isso é bem-vindo. E eles trabalham muito mais com a roçadeira do que com herbicida. Então agora eles estão com essa demanda muito grande, voltou a chover na região depois de um período longo de seca, então a vegetação espontânea ela vem com muita força, mas ainda assim eles mantêm o uso da roçadeira para poder manter uma cobertura verde, uma cobertura morta sobre o solo, mantém uma vegetação viva ali entre as plantas que eles trabalham, entre o cultivo deles, para que os animais que são taxados como praga tenham alimento e aí deixa a lavoura deles em paz e vai se alimentar daquelas plantas espontâneas, do que algumas pessoas gostam de chamar de erva daninha. E assim isso diminui o uso de produtos químicos, o uso de agrotóxicos na propriedade deles. Eles já vêm há vários anos buscando essa sustentabilidade, tentando reduzir o máximo que pode de produtos químicos, até mesmo na adubação química. Então, tendo essa matéria orgânica, eles estão armazenando água no solo, essa água que vem na irrigação, diminuindo a evapotranspiração ali das plantas, do terreno, diminuindo significativamente o consumo de água, aumentando a vida no solo. Então todos esses micro-organismos que dependem dessa matéria orgânica, dessa vida no solo, que você acaba eliminando eles quando você usa produtos químicos em exagero, em descontrole, eles estão conseguindo manter isso. E eles estão colhendo frutos, colhendo benefícios, que é um produto mais saudável, uma produtividade mais estável, um ambiente mais equilibrado, um sistema funcionando. Então assim, a demanda dele por insumos é menor porque ele tem esse sistema funcionando de uma maneira mais redondinha, de uma maneira mais eficiente. A forma de trabalho, né, que essa propriedade vem desenvolvendo, né, é uma coisa vinculada à outra. Então essas boas práticas, né, desde a conservação da água e a diversificação das culturas, né, isso melhorou a produtividade. E como eles trabalham também com a agroindústria, então muitos produtos que são colhidos aqui, muitos frutos que são colhidos aqui na própria propriedade, são utilizados, né, na fabricação de doces, geleias, né, pães, que são comercializados nas feiras livres, né, comercializados na própria propriedade. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou casada, tenho 2 filhos, trabalho fazendo feira, a gente tem uma agroindústria que a gente faz doce, doce, pão, broa, e a gente trabalha na feira para vender essas coisas e para trazer recursos para dentro de casa. E o que sustenta a gente diariamente, né, é a feira. Tudo que as despesas da casa
é a feira. A família precisa se ajudar, porque um sozinho não consegue fazer tudo. E a gente tá trabalhando junto para poder construir as coisas que a gente sonha junto, né? E tá mais próximo, talvez, um do outro, participar mais um da rotina do outro e ajudar. O Thiago e sua família, eles já têm uma visão mais aberta, então eles já conseguem enxergar a propriedade como um todo, né? Não como uma área isolada. Eu vou trabalhar só a área do café, vou trabalhar apenas um sistema conservacionista, eu vou trabalhar apenas com cobertura morta. Eles já estão conseguindo perceber que todas essas práticas conservacionistas, todas essas práticas que levam à sustentabilidade, essas práticas agroecológicas, elas é um conjunto que integra um sistema maior. E para você alcançar sustentabilidade, você precisa executar todas elas, né, com eficiência. Então eles começaram armazenando água. E agora que eles têm uma disponibilidade de água, eles usam essa água racionalmente. E aí eles implantaram a diversificação de propriedades. Então é mais uma peça desse grande quebra-cabeça, né? Então para juntar isso tudo, demora um tempo, tem que ter paciência, não é fácil, há limitações, a questão do clima que influencia, a sua propriedade não é um universo isolado, né? Mas que ao longo do tempo eles vão alcançar isso com certeza, por esse caminho que estão seguindo. Esse é o futuro, esse é o melhor caminho que o produtor pode seguir, tanto o produtor familiar quanto o grande produtor. Isso não existe essa limitação. E cada vez mais eles aperfeiçoando o domínio dessas técnicas, enxergando enxergando todo esse sistema e a relação de uma prática com a outra, eles vão conseguir produzir mais com um custo muito menor.